Na primavera de 1945, enquanto a guerra na Europa exala seu último suspiro, o Oceano Pacífico se prepara para a carnificina final. O objetivo, uma pequena ilha chamada Okinawa. Para os Estados Unidos é o último degrau, a porta de entrada para a invasão do Japão. Para o Império Japonês, é a linha final de defesa, um baluarte que deve resistir a qualquer custo. Durante 82 dias, este pedaço de terra do tamanho de Los Angeles se tornará um inferno de lama, aço e fogo. Uma carnificina mais parecida com a Primeira Guerra Mundial do que com a Segunda. Mais de 500 mil de almas, soldados americanos, defensores japoneses e uma população civil presa no apocalipse se enfrentarão na batalha mais sangrenta e brutal da Guerra do Pacífico. Será o maior assalto naval da história. Verá o nascimento do terror kamikaze em grande escala e a morte do maior encouraçado já construído. Esta é a história de dois generais, Buckner e Ushijima, destinados a não sobreviver. É a história de um combate que quebrou a sanidade dos homens e mudou o curso da história, desencadeando a arma mais terrível já criada pela humanidade. Mar da China Oriental, 5h30 da madrugada. Domingo de Páscoa, 1º de abril de 1945. Uma escuridão nebulosa cobre o oceano, mas esta escuridão não está vazia. Ela se move. É a maior força de invasão já reunida na história da guerra naval. Um total de 1.300 navios de guerra americanos e britânicos que se estendem até onde a vista alcança. 12 porta-aviões, 7 encouraçados, cruzadores contra torpedeiros e no coração desta cidade de aço, centenas de transportes de tropas repletos de homens. Seu nome código, Operação Iceberg, o maior assalto anfíbio de toda a campanha do Pacífico. O objetivo, Okinawa. Desde o devastador ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, o exército americano tem saltado de ilha em ilha, em uma campanha sangrenta e exaustiva através do Pacífico. Recuperaram as Marshalls, as Salomão. Sobreviveram ao inferno de Peleliu e retomaram as Filipinas. Poucas semanas antes, os fuzileiros navais hastearam a bandeira em Iwo Jima, pagando com quase 7.000 vidas americanas por um aeródromo vital. Agora resta apenas um degrau. Okinawa, a joia das ilhas Ryukyu, a apenas 700 quilômetros do Japão continental. Esta ilha é tudo, e por duas razões cruciais. Primeiro, sua posição. Okinawa é uma base ideal. É grande o suficiente para abrigar enormes aeródromos, portos e bases de suprimentos. Daqui, os bombardeiros B-29, Super Fortress, podem atingir Tóquio, Osaka e as principais cidades industriais japonesas sem descanso, preparando a invasão final, a Operação Downfall. Segundo, Okinawa é a jugular do Japão. Seu controle corta as últimas artérias marítimas do Império. Daqui, a aviação aliada pode estrangular as rotas de suprimento que conectam o Japão às suas colônias restantes em Taiwan, na costa chinesa e no Sudeste Asiático. O Japão é uma nação insular. Sua economia e sua máquina de guerra dependem do mar. Tomar Okinawa não é apenas tomar um aeródromo, é asfixiar o Império até a morte. A invasão cabe ao recém-formado 10º Exército Americano, uma força colossal de 180 mil homens, uma mistura de divisões do Exército e os experientes fuzileiros navais, todos sob o comando de um homem, o Tenente-General Simon Bolivar Buckner Jr. Buckner é um general da velha guarda. Filho de um famoso general confederado, é conhecido por ser direto, rude e por esperar uma disciplina de ferro. Passou a maior parte da guerra no Alasca, mas agora no Pacífico enfrenta a prova de sua vida. Sabe que o custo será alto, mas a vitória é a única opção. À sua frente, entrincheirado na ilha,
espera o seu adversário, o tenente-general Mitsuru Ushijima. Ushijima é a encarnação do Código Samurai. Um líder calmo, estoico, que inspira uma devoção fanática em seus homens. No comando do 32º Exército Japonês, Ushijima sabe que não pode vencer. Não tem apoio naval. Sua força aérea é quase inexistente. Está sozinho. O alto comando japonês em Tóquio já deu a ilha como perdida. A missão de Ushijima não é a vitória, é o tempo. Seu objetivo é ganhar tempo para a defesa da pátria, atrasar a inevitável invasão do Japão por um dia, uma semana, um mês. E para isso, deve infligir um castigo tão brutal, tantas baixas, que o alto comando americano trema diante da ideia de invadir as ilhas principais. O objetivo estratégico de Ushijima é simples: tornar a vitória americana tão custosa que pareça uma derrota. Para conseguir isso, Ushijima tomou uma decisão que mudará completamente a natureza da batalha. Durante meses, os serviços de inteligência americanos estudaram os desembarques anteriores. Em Tarawa, em Iwo Jima, os japoneses sempre defenderam a praia. Construíram bunkers na areia e massacraram os fuzileiros na água. O plano americano para Okinawa presume o mesmo. Escolheram as praias de Hagushi, na costa oeste. São largas, com recifes baixos, perfeitas para um desembarque em massa. Esperam um banho de sangue na margem. Mas Ushijima não está na margem. Ele sabe que os canhões de 16 polegadas dos encouraçados americanos pulverizarão qualquer defesa na praia. Defender a costa é um suicídio inútil. Em vez disso, ele renunciou às praias. Ordenou aos seus 80.000 soldados regulares, reforçados por 40.000 civis mobilizados e milícias, que se retirassem para o interior. Durante 6 meses, o exército japonês e a população local transformaram o terço sul de Okinawa na fortaleza mais formidável da Guerra do Pacífico. Militarizaram a sociedade. Todos cavam, professores, estudantes, idosos. Construíram uma rede labiríntica de túneis, cavernas fortificadas, posições de artilharia ocultas e bunkers de concreto, todos interligados, aproveitando o terreno kárstico da ilha. Ushijima criou uma defesa em profundidade, 3 linhas defensivas concêntricas, ancoradas no centro histórico da ilha, o castelo de Shuri. Seu plano é deixar os americanos desembarcarem sem oposição, deixá-los avançar terra adentro, longe do apoio de seus canhões navais. E então, quando estiverem presos em sua rede de defesa, sangrá-los metro a metro. Domingo de Páscoa, 6 da manhã, começa o bombardeio. Os okinawanos o chamarão de tufão de aço. É um espetáculo aterrador. Os encouraçados, cruzadores e contratorpedeiros abrem fogo. 40.000 projéteis de alto calibre, 30.000 foguetes, napalm chovendo dos porta-aviões. O fogo do inferno cai sobre as praias de Hagushi, arrasando cada palmo de terreno. Durante 2 horas e meia, a frota esmaga as defesas costeiras, que estão vazias. 8h30 da manhã, chega a ordem. As rampas das barcaças de desembarque caem. Os soldados da 7ª e 96ª Divisão de Infantaria e os fuzileiros navais da 1ª e 6ª Divisão lançam-se à água. Passaram semanas se preparando mentalmente para isto. Esperam o som das metralhadoras, Nambu, a explosão dos morteiros. Esperam ver seus companheiros caírem na água, como na Normandia ou em Iwo Jima. Mas há apenas silêncio, um silêncio desconcertante, quebrado apenas pelo som de suas próprias botas chapinhando na areia. Avançam eretos, passam a linha da praia. Nada. Sobem os terraços. Nada. No 1º de abril, o desembarque em Okinawa, o maior assalto da guerra, parece um passeio no campo. Um correspondente de guerra escreve: "Isto não é uma invasão, é uma compra de terras."
Os comandantes americanos estão atônitos. O que está fazendo o general japonês? Perguntam-se. A resistência é tão leve que suspeitam de uma armadilha. Mas as ordens são para avançar. E eles avançam. O primeiro dia é um sucesso retumbante. Asseguram uma cabeça de praia de 14 quilômetros de largura por 5 de profundidade. Capturam os 2 aeródromos-chave da ilha, Kadena e Yomitan, praticamente intactos. As baixas americanas do dia D em Okinawa, 28 mortos. Um número irrisório comparado com as 10.000 baixas aliadas do dia D na Normandia. Nos convéses dos navios, os almirantes respiram aliviados. Nas trincheiras, os soldados escrevem para casa, dizendo que a ilha é linda. Mas o silêncio de Ushijima é uma armadilha. É a calmaria antes do verdadeiro tufão. Enquanto o exército avança terra adentro, a primeira parte do plano japonês, a mais aterradora, é desencadeada. Não em terra, mas no mar. Com a cabeça de praia estabelecida, a frota americana se acomoda em uma posição defensiva. Centenas de navios estão ancorados, descarregando suprimentos, munições e mais homens. São um alvo perfeito. É então que chega a ameaça imprevisível, aquela que mudará a guerra naval para sempre, os kamikazes. O vento divino. O Japão já não tem pilotos experientes. Não tem aviões de qualidade nem combustível para treiná-los. A única coisa que lhe resta é a devoção fanática. O vice-almirante Matomi Ugaki, comandante da 5ª Frota Aérea, desencadeia a Operação Kikusui, Crisântemo Flutuante. Ondas maciças de ataques suicidas. Centenas de aviões decolam das bases do sul do Japão. São jovens, apenas adolescentes, com um treinamento mínimo. Seus aviões são muitas vezes obsoletos, carregados com uma bomba de 250 quilos e o combustível exato para uma viagem só de ida. Seu objetivo: os porta-aviões encoraçados e, sobretudo, os contra-torpedeiros no anel de piquete, a primeira linha de defesa da frota. Para os marinheiros americanos, é um horror que desafia a compreensão. Estes aviões não tentam desviar do fogo antiaéreo. Voam direto para ele. Não soltam suas bombas. Eles são a bomba. A Marinha dos Estados Unidos estremece. Os artilheiros disparam até que os canhões derretam, mas eles continuam chegando. O USS Franklin, um porta-aviões, é atingido. Fica quase fora de combate com centenas de mortos. O USS Enterprise, o lendário Big E, é danificado. Dezenas de contratorpedeiros são afundados ou avariados. Milhares de marinheiros morrem queimados, afogados ou destroçados por estilhaços. É a batalha mais custosa na história da Marinha dos Estados Unidos. Os sobreviventes contarão o horror de ver os aviões se aproximando. Ocasionalmente, no último segundo, podiam ver o rosto do piloto japonês na cabine, com um cachecol cerimonial, gritando enquanto mergulhava sobre o convés. Essas imagens ficarão gravadas em sua memória para sempre. E o terror não vem apenas do céu. Também surgem kamikazes do mar. Pequenas lanchas suicidas Shinyo, carregadas de explosivos e tripuladas por um único homem, que se lançam contra os cascos dos navios de transporte. Para os japoneses, o objetivo não era o suicídio. O objetivo era a vitória, não importando o preço. Enquanto a frota americana luta por sua vida contra o vento divino, o imperador Hirohito ordena um último golpe desesperado. Uma missão suicida para o orgulho da frota combinada. A Operação Tengo. No dia 6 de abril, zarpa do Japão o encouraçado Yamato. É o maior e mais poderoso encouraçado já construído. Uma besta de 863 pés de comprimento, 69.000 toneladas. Sua blindagem é impenetrável para quase qualquer arma, e seus 9 canhões principais de 18 polegadas podem disparar um projétil do tamanho de um carro pequeno a mais de 40 quilômetros.
O Yamato é um símbolo, mas sua missão é um ato de desespero. O plano: navegar até Okinawa, encalhar o navio na costa e usar seus gigantescos canhões como artilharia costeira para esmagar a frota aliada e as tropas em terra. É uma viagem só de ida. O Yamato zarpa com combustível suficiente apenas para chegar. Não tem cobertura aérea. É um sacrifício. Mas a inteligência americana e os piquetes de radar detectam o gigante se aproximando. O almirante Raymond Spruance, no comando da 5ª Frota, toma uma decisão. Não enfrentará canhão contra canhão. O dia do encouraçado acabou. O dia do porta-aviões chegou. Spruance lança tudo o que tem. Cerca de 400 aviões decolam em ondas de seus porta-aviões. No dia 7 de abril, localizam o Yamato. O que se segue não é uma batalha, é uma execução. Sem cobertura aérea, o Yamato não pode resistir ao assalto. Os bombardeiros de mergulho, Hellcat, e os torpedeiros Avenger caem sobre ele como uma matilha. O Yamato luta com fúria. Seu fogo antiaéreo enche o céu, mas é inútil. 1 torpedo, 2, 5. Os aviões americanos atacam implacavelmente um único lado do navio para fazê-lo emborcar. A água entra aos borbotões. 10 torpedos, 7 bombas. O orgulho da Marinha Imperial Japonesa começa a adernar. É dada a ordem de abandonar o navio, mas é tarde demais. O Yamato emborca. E então seus gigantescos depósitos de munições explodem em uma detonação cataclísmica. Uma nuvem em forma de cogumelo se eleva a milhares de metros no ar, visível a 160 quilômetros de distância. 3.000 homens, incluindo o comandante da frota, afundam com ele. O orgulho naval do Japão desaparece sob as ondas, sem ter disparado um único tiro eficaz contra a frota de invasão. A Operação Tengou fracassou. No mar, o vento divino foi contido, mas a um custo terrível em navios e homens. A ameaça da frota japonesa foi neutralizada para sempre. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a morte do presidente Franklin D. Roosevelt, em 12 de abril, abala os aliados. Em Okinawa, os japoneses exploram a notícia com panfletos de propaganda, tentando quebrar o moral americano. Mas o moral não se quebra. Em terra, as tropas do 10º Exército, após seu fácil desembarque, avançaram. Dividiram a ilha em duas, e as divisões de fuzileiros navais asseguraram a península de Motobu, no norte, após duros combates. Agora, o grosso do exército americano vira para o sul. Acreditam que o pior já passou. Não sabem que o desembarque fácil, os aeródromos capturados, tudo foi um engano. Não sabem que a verdadeira batalha de Okinawa, a batalha terrestre, está apenas começando. Estão prestes a colidir de frente com a primeira das 3 linhas de defesa de Ushijima. Uma parede de aço, cavernas e artilharia conhecida como a linha Shuri. O verdadeiro inferno está prestes a se desencadear. Após o fácil desembarque em 1º de abril, o 10º Exército do general Buckner cumpriu seus primeiros objetivos com uma velocidade surpreendente. No norte, a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais varreu a península de Motobu, encontrando uma resistência dura, mas esporádica. No centro, os aeródromos de Kadena e Yomitan já estão operacionais, recebendo caças e bombardeiros americanos. A ilha, com efeito, foi cortada em 2. Em meados de abril, o moral americano está alto. A sensação geral é que a campanha será dura, mas rápida. Agora, as divisões de infantaria, a 7ª, a 27ª e a 96ª, viram para o sul em direção à capital, Naha, e ao porto principal. Mas o general Ushijima os está esperando. O passeio acabou. Os americanos estão prestes a colidir com o verdadeiro coração da defesa japonesa. Não é uma trincheira, é um muro. É conhecido como a linha Shuri.
É uma obra-prima da engenharia defensiva, projetada pelo brilhante estrategista, o coronel Hiromichi Yahara. Diferente das defesas na praia, a linha Shuri é uma rede de milhares de pontos fortificados interligados, escavados no terreno montanhoso e kárstico do sul de Okinawa. Tem quilômetros de profundidade. Cada colina é uma fortaleza. Cada cume é um ninho de metralhadoras. Cada túmulo de família, típico de Okinawa, foi convertido em um bunker. E debaixo da terra, um labirinto de túneis conecta posições de morteiro, postos de comando e quartéis, a salvo da artilharia americana. As armas japonesas estão escondidas em cavernas na encosta reversa das colinas. Isso significa que os americanos não podem vê-las enquanto avançam, e a artilharia naval, com sua trajetória plana, não pode alcançá-las. O plano de Yahara é simples: atrair o 10º Exército para este moedor de carne e sangrá-lo, um pelotão de cada vez. O primeiro teste deste muro é uma colina de 450 pés de altura, chamada Cordilheira Kakazu. Em 19 de abril, a 96ª Divisão recebe a ordem de tomá-la. Acreditam que será uma operação de um dia. O assalto começa com o procedimento padrão: um bombardeio maciço de artilharia. Centenas de projéteis caem sobre o cume, levantando nuvens de fumaça e poeira. Logo, o bombardeio cessa. A colina fica em silêncio. Os soldados de infantaria se levantam de suas posições e começam a avançar através dos campos de arroz e dos túmulos destroçados. E então, a colina explode. De centenas de buracos invisíveis, os japoneses desencadeiam o inferno. Metralhadoras Nambu, que os americanos chamam de pica-paus por seu som distinto, abrem fogo cruzado. Morteiros pré-calibrados, ocultos na encosta reversa, lançam granadas que caem com uma precisão mortal sobre os esquadrões que avançam. Os americanos são aniquilados. Os que não morrem se jogam em qualquer buraco ou túmulo que possam encontrar, ficando presos em uma terra de ninguém. O assalto fracassa. E no dia seguinte, fracassa novamente. A batalha pela Cordilheira Kakazu se torna um pesadelo de uma semana. Custa aos americanos mais de 1000 baixas para tomar um único cume que mal mede algumas centenas de metros de largura. E Kakazu é apenas a porta de entrada. Além dela, se estendem mais colinas, com nomes que logo se tornarão infames: Sugarloaf Hill, Morro Pão de Açúcar; Conical Hill, Morro Cônico; Chocolate Drop, Gota de Chocolate. O general Buckner e seu Estado-Maior percebem a terrível verdade. Esta não será uma campanha rápida. Será um combate de desgaste, mais parecido com a frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Para os soldados na frente, a guerra muda completamente. Torna-se uma luta íntima e brutal por cavernas e buracos. A única forma de desalojar os japoneses é se aproximar o suficiente sob um fogo assassino. As equipes de demolição se tornam a chave. Um homem com um lança-chamas se arrasta até a boca de uma caverna para forçar os defensores a recuar, enquanto o outro corre para lançar uma carga explosiva na abertura. Então, rezam para que a explosão cele a caverna antes que mais japoneses saiam de um túnel de conexão oculto. É um trabalho lento, assustador e suicida. Enquanto esta luta brutal consome a infantaria no sul, um evento em uma ilha menor a oeste envia uma onda de choque por toda a nação americana. A ilha de Ieshima, com 3 pistas de pouso vitais, está sendo tomada pela 77ª Divisão. A luta lá é igualmente feroz. A população civil, doutrinada pela propaganda japonesa, participa da luta. Mulheres com lanças, crianças com granadas. O terror da captura é absoluto. Foi-lhes dito que os americanos são bestas, que os torturarão e estuprarão. O resultado é uma tragédia. Suicídios em massa. Mães jogando seus filhos dos penhascos
antes de saltarem elas mesmas. Incorporado a essas tropas em Ieshima está o correspondente de guerra mais querido da América, Ernie Pyle. Ele é a voz do soldado de infantaria. Em 18 de abril, enquanto viaja em um jipe por uma estrada, uma metralhadora japonesa oculta abre fogo. Pyle e os outros se jogam em uma vala. Momentos depois, Pyle levanta a cabeça para verificar a situação. Uma rajada o atinge na têmpora, matando-o instantaneamente. A notícia da morte de Ernie Pyle devasta o moral americano, desde os soldados nas trincheiras de Okinawa até os civis em casa. Sua morte simboliza a crueldade e o custo aparentemente infinito desta guerra. De volta ao quartel-general japonês, nas profundezas sob o castelo de Shuri, a bem-sucedida defesa de Ushijima cria uma divisão inesperada. O coronel Yahara, o arquiteto da defesa, está satisfeito. Seu plano está funcionando perfeitamente. Os americanos estão pagando com sangue por cada metro de terra. Seu conselho é manter a posição, aguentar, continuar sangrando-os. Mas há outra voz no bunker. O tenente-general Isamu Cho, o segundo no comando de Ushijima. Cho é um homem agressivo, de sangue quente, e despreza a estratégia de Yahara. Considera-a passiva, covarde. Sente que a honra japonesa exige um contra-ataque. Vê os americanos atolados e acredita que um golpe audaz e maciço pode romper suas linhas e empurrá-los de volta para o mar. Durante dias, Cho pressiona Ushijima. Argumenta que é o momento de desencadear a força principal do 32º Exército. Ushijima, um líder que valoriza o espírito ofensivo, se encontra entre a lógica fria de Yahara e a paixão agressiva de Cho. No final de abril, ele toma uma decisão que mudará o curso da batalha. Autoriza um contra-ataque total. No dia 4 de maio, os japoneses farão a única coisa que Yahara lhes implorou para não fazer. Sairão de suas cavernas, reunirão seus melhores regimentos, seus tanques e sua artilharia, e lançarão uma ofensiva maciça em campo aberto contra as linhas americanas. Será o maior erro estratégico japonês da campanha. O 10º Exército americano, atolado e sangrando nas colinas, de repente verá seu inimigo fantasma se expor completamente à luz do dia, diretamente sob o poder de fogo da artilharia americana. O moedor de carne está prestes a se inverter. No final de abril de 1945, a Batalha de Okinawa tornou-se uma guerra de desgaste estagnada. O 10º Exército americano está atolado, sangrando por cada metro de avanço contra a formidável linha Shuri. A euforia do fácil desembarque de 1º de abril é uma lembrança distante, substituída pelo horror diário da luta em cavernas e cumes. Para os homens da 7ª, 27ª e 96ª Divisões de Infantaria, a vida se reduziu a tomar a próxima colina, apenas para descobrir outro cume idêntico atrás dela, igualmente bem defendido. Mas enquanto os americanos se frustram na superfície, uma luta interna se desenrola nas profundezas do quartel-general japonês sob o castelo de Shuri. O coronel Hiromichi Yahara, o arquiteto da defesa, insiste que seu plano está funcionando. Sua estratégia de desgaste passivo está infligindo baixas maciças aos americanos. Sustenta que devem permanecer em suas fortalezas subterrâneas e deixar o inimigo se desgastar até quebrar. Mas o tenente-general Isamu Cho, o impetuoso segundo no comando, não suporta. Para ele, esta guerra de cavernas é indigna, covarde. Vê os americanos atolados e acredita que é o momento de um golpe decisivo. Convenceu o general Ushijima de que um contra-ataque maciço pode romper as linhas inimigas e empurrá-las de volta para o mar. Yahara protesta. Sair das cavernas, argumenta, é suicídio.
exporá suas melhores tropas ao poder de fogo superior dos Estados Unidos, a artilharia, os tanques e o poder aéreo. Será um massacre. Mas a paixão de Cho vence a batalha. O general Ushijima dá a ordem. No dia 4 de maio, o 32º Exército Japonês lançará uma ofensiva total. O ataque começa na escuridão antes do amanhecer. É um assalto complexo e ambicioso. Primeiro, os japoneses tentam uma manobra anfíbia. Centenas de soldados em barcaças tentam desembarcar atrás das linhas americanas na costa oeste, buscando semear o caos na retaguarda. Quase imediatamente, é um desastre. Os contra-torpedeiros americanos e o radar detectam as barcaças. A artilharia abre fogo e as embarcações são destroçadas na água. Poucos defensores japoneses chegam à margem, e os que o fazem são rapidamente cercados e eliminados pelas tropas de serviço que correm para a praia. Enquanto isso, na frente principal, a artilharia japonesa, silenciada por semanas para ocultar suas posições, abre fogo em um bombardeio maciço. E então, pela primeira vez, a infantaria japonesa sai de suas cavernas aos gritos. Milhares de soldados da 24ª Divisão, as melhores tropas de Ushijima, avançam através da terra de ninguém. Muitos com cargas explosivas amarradas às costas para destruir tanques. Atrás deles, avançam os poucos tanques que lhes restam. Para os soldados americanos em seus abrigos, é um espetáculo chocante. O inimigo fantasma, que eles só tinham visto como sombras na boca das cavernas, agora está em campo aberto, correndo diretamente para eles. Mas o terror inicial se transforma rapidamente em alívio. Um artilheiro americano diria mais tarde: era o que estávamos esperando. O tufão de aço americano, que tinha sido tão ineficaz contra as cavernas, agora se desencadeia com uma fúria apocalíptica. Os observadores de artilharia nas colinas têm uma visão perfeita das tropas japonesas que avançam. As coordenadas chovem sobre as baterias de canhões. Centenas de obuses de 105 e 155 milímetros caem sobre os regimentos japoneses, destroçando-os. Os tanques Sherman, que tinham sido vulneráveis nos cumes, agora se tornam fortalezas móveis, disparando seus canhões e metralhadoras contra a infantaria que ataca. Os japoneses em campo aberto não têm onde se esconder. Ao meio-dia do dia 5 de maio, a ofensiva terminou. O campo de batalha em frente às linhas americanas está coberto por milhares de corpos japoneses. O grande contra-ataque de Isamu-cho foi um fracasso catastrófico. Em menos de 36 horas, Ushijima perdeu mais de 5.000 de seus melhores e mais experientes soldados. Desperdiçou munição de artilharia insubstituível e quase todas as suas reservas blindadas. O coronel Yahara estava certo. Foi um suicídio. No bunker de Shuri, o erro é inegável. A capacidade ofensiva do Japão em Okinawa foi destruída. Ushijima e seu Estado-Maior agora sabem a verdade absoluta. Não há esperança, não apenas de vitória, mas de qualquer coisa que não seja a aniquilação total. A única estratégia que lhes resta é voltar ao plano original de Yahara, retornar às cavernas, entrincheirar-se e fazer os americanos pagarem por cada centímetro de terra com um rio de sangue. A notícia do desastroso contra-ataque chega ao general Buckner. Com o inimigo enfraquecido, ele ordena uma ofensiva total. É hora de romper a linha Shuri de uma vez por todas. Mas a linha Shuri, embora defendida por menos homens, continua sendo uma fortaleza. No dia 8 de maio, enquanto as tropas se preparam para o próximo assalto, chega uma notícia pelo rádio. A Alemanha se rendeu. A guerra na Europa terminou. Em Okinawa, a notícia é recebida com indiferença. Um soldado escreveu para casa: "Que bom para eles, mas aqui não muda nada." A missão continua. A morte continua à espreita.
Agora, a natureza introduz um novo inimigo para ambos os lados. No final de maio, chega a monção. Chuvas torrenciais caem sobre a ilha. O campo de batalha, já destroçado por semanas de bombardeios, se dissolve. As estradas desaparecem. As colinas de poeira se transformam em montanhas de lama, espessa e pegajosa. Para os americanos, é um pesadelo logístico. Os caminhões não conseguem avançar. Os tanques atolam. As munições, a água e as rações devem ser carregadas à mão por homens que se afundam na lama até a cintura. Os feridos não podem ser evacuados. Morrem afogados na lama das crateras de obus. Para os japoneses, em suas cavernas, a água que se infiltra transforma seus abrigos em túmulos inundados. A disenteria e a gangrena se espalham. A sanidade dos homens começa a se quebrar. A fadiga de combate, o que chamavam de neurose de guerra, torna-se uma epidemia. Homens veteranos de outras campanhas se encolhem em seus abrigos, tremendo incontrolavelmente, incapazes de continuar. O 10º Exército está exausto. A 27ª Divisão, em particular, foi destroçada e é retirada da linha. Buckner precisa de tropas frescas para o assalto final à linha Shuri. Chama a reserva do 10º Exército, a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, os veteranos de Guadalcanal e Peleliu. Os fuzileiros substituem as tropas exaustas do exército e olham para o próximo objetivo. Um complexo de 3 colinas que é a pedra angular de toda a defesa de Shuri. Um inferno de fogo cruzado que os soldados conhecerão como Sugarloaf Hill, o Morro Pão de Açúcar. A batalha mais sangrenta de Okinawa está prestes a começar. Estamos em meados de maio de 1945. A guerra na Europa terminou, mas em Okinawa, a batalha se intensificou até alcançar um nível de selvageria inimaginável. Após o fracasso catastrófico de seu contra-ataque de 4 de maio, o general Ushijima ordenou às suas tropas restantes que voltassem para suas fortalezas subterrâneas. A linha Shuri, embora defendida por menos homens, continua sendo um labirinto mortal. E agora, a monção transformou a ilha em um oceano de lama. O campo de batalha é uma paisagem lunar de crateras inundadas, colinas escorregadias e um fedor constante de morte e disenteria. Os tanques afundam, os jipes são inúteis e os homens feridos muitas vezes se afogam na lama antes que possam ser evacuados. O general Buckner, frustrado com o lento avanço do exército, ordenou um remanejamento. Traz tropas frescas para o assalto final. A 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, veteranos de Peleliu, é designada para assaltar o flanco oeste da linha, e a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais, uma unidade relativamente nova, mas endurecida, recebe a tarefa de romper o eixo central da defesa de Shuri. Seu objetivo é um complexo de 3 colinas interligadas, apenas elevações no terreno, que controlam todo o acesso oeste ao castelo de Shuri. Os fuzileiros lhes darão nomes simples: Horseshoe Ridge, Cume da Ferradura, Half Moon Hill, Morro da Meia-Lua, e no centro, uma protuberância de apenas 50 pés de altura que se tornará o lugar mais mortal de Okinawa, Sugarloaf Hill, Morro Pão de Açúcar. O que os fuzileiros não sabem é que o Sugarloaf é a fortaleza mais densamente defendida de toda a ilha. É um ouriço de aço. O coronel Yahara escavou centenas de cavernas e túneis em sua encosta reversa, abrigando morteiros pesados, artilharia de tiro rápido e ninhos de metralhadoras perfeitamente posicionados para criar um fogo cruzado impenetrável. No dia 12 de maio, começa o assalto. Os fuzileiros da 6ª Divisão avançam, mas são recebidos por uma tempestade de aço.
Os morteiros japoneses, disparando de posições ocultas em Half Moon e Horseshoe, chovem sobre os homens que tentam escalar o Sugarloaf. As metralhadoras Nambu abrem fogo de cavernas que ninguém pode ver. O primeiro assalto fracassa, o segundo também. A batalha pelo Sugarloaf Hill se torna uma obsessão. Não é uma luta por metros, é uma luta por centímetros. Os fuzileiros tomam o cume durante o dia, apenas para serem repelidos por contra-ataques japoneses fanáticos que emergem de buracos ocultos durante a noite. A colina se torna um moedor de carne. Pelotões são aniquilados em questão de minutos. A única forma de avançar é com o que os fuzileiros chamam de tática do maçarico e saca-rolhas. Uma equipe de assalto se arrasta sob fogo de supressão. Um homem com um lança-chamas dispara uma labareda na boca de uma caverna para forçar os defensores a recuar. Imediatamente depois, outro homem corre para a frente e lança uma carga de demolição. Então, recuam e rezam. Mas para cada caverna que selam, os japoneses abrem fogo de outras 3. Os túneis subterrâneos conectam todas as posições, permitindo aos defensores se moverem, reforçarem e contra-atacarem de ângulos inesperados. Durante 7 dias, a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais se lança contra o Sugarloaf. Regimentos são destroçados. Companhias são reduzidas ao tamanho de pelotões. Um tanque Sherman após o outro é destruído por cargas suicidas. Finalmente, em 18 de maio, após uma semana de carnificina incessante e mais de 2.600 baixas de fuzileiros apenas naquela colina, um pequeno grupo consegue assegurar o cume e, o mais importante, a encosta reversa. Descobrem a rede de cavernas que vinha dirigindo a defesa. A queda do Sugarloaf Hill é o ponto de inflexão. Rompe a integridade da linha Shuri. Enquanto a 6ª Divisão sangrava no Sugarloaf, a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais enfrentava um inferno similar na Cordilheira Wana. E no centro, a 77ª Divisão do Exército avançava lentamente em direção ao próprio castelo de Shuri. A capital de Okinawa, Naha, é agora um campo de batalha urbano. Mas Naha já não é uma cidade. É um monte de escombros e calcário pulverizado. A luta é de casa em casa, ou melhor, de ruína em ruína. Enquanto fuzileiros e infantaria limpam os últimos focos de resistência, com seus flancos rompidos no Sugarloaf e em Wana, e os americanos se aproximando de 3 lados, o general Ushijima enfrenta uma escolha impossível de seu bunker, centenas de pés abaixo do castelo de Shuri. Seu estado-maior está dividido. O agressivo general Cho quer que todos morram ali, em uma última e gloriosa carga banzai. Mas o coronel Yahara, o estrategista, tem um último plano. A linha Shuri está perdida. Morrer aqui é um desperdício. Argumenta que devem recuar. Abandonar Shuri e mover os restos do 32º Exército para o extremo sul da ilha, para a península de Kiamu. Lá o terreno é cheio de penhascos e cavernas. Podem estabelecer uma última linha de defesa, não para vencer, mas para cumprir sua missão original: ganhar mais tempo. Sangrar os americanos por mais algumas semanas, atrasando a invasão do Japão. Em 21 de maio, Ushijima toma sua decisão. Fica do lado de Yahara. Ordena uma retirada total da linha Shuri. É uma das operações de retirada mais bem-sucedidas e angustiantes da guerra. O general Buckner, sentindo que a vitória está próxima, planeja um assalto maciço para embolsar e destruir o exército japonês em Shuri. Não tem ideia de que o inimigo está evaporando na sua frente. Sob a cobertura da monção e da escuridão, os japoneses começam a se mover. É uma retirada desesperada. Milhares de feridos são abandonados nas cavernas de Shuri. A muitos é dado veneno ou granadas para que se suicidem. Os que podem caminhar começam a marcha para o sul,
sob a chuva torrencial e o constante bombardeio da artilharia americana, que dispara sobre Shuri sem saber que a maioria dos alvos já se foi. Durante vários dias, os americanos continuam bombardeando e assaltando posições que estão, em sua maioria, vazias. Em 29 de maio, os fuzileiros da 1ª Divisão finalmente chegam às ruínas fumegantes do castelo de Shuri. Esperam uma batalha apocalíptica pelo quartel-general inimigo. Em vez disso, encontram cavernas vazias, cheias de feridos abandonados e o odor da morte. Um fuzileiro da Companhia A, 5º Regimento, hasteia uma bandeira confederada sobre as ruínas, um ato que enfurece o general Buckner. Ele a substitui rapidamente por uma bandeira americana. Para a imprensa, a captura de Shuri é a vitória. A batalha parece ter terminado. Mas quando as patrulhas avançam além da linha destruída, descobrem a verdade. O inimigo se foi. Ushijima conseguiu mover com sucesso quase 30.000 de suas tropas restantes para o sul. O general Buckner, em vez de ter encurralado o exército japonês, agora percebe que a guerra não terminou. Deve girar todo o seu 10º exército, exausto e castigado pela chuva, e se preparar para mais um assalto. Uma última batalha em uma paisagem infernal de penhascos e cavernas, onde um exército encurralado e sem esperança de sobrevivência lutará até o último homem, arrastando consigo a aterrorizada população civil de Okinawa. Início de junho de 1945. A linha Shuri caiu. O general Buckner, acreditando que havia encurralado o 32º Exército japonês, descobre que seu inimigo desapareceu na lama da monção. O general Ushijima conseguiu uma retirada magistral, mas desesperada. Moveu quase 30.000 de suas tropas restantes para o extremo sul da ilha, para a península de Kiamu, mas não se retirou sozinho. Com ele fugiram mais de 100.000 civis okinawanos, presos entre as ordens de seu próprio exército e o avanço do tufão de aço americano. O que espera o 10º Exército já não é uma linha de defesa organizada. É uma bolsa de caos. O sul de Okinawa é uma paisagem infernal de penhascos íngremes, colinas de coral e milhares de cavernas. Aqui, a distinção entre combatente e civil desaparece completamente. O exército japonês, agora desorganizado, faminto e sem esperança, luta com uma ferocidade que beira a loucura. A propaganda imperial convenceu soldados e civis de que a rendição é impensável. Foi-lhes dito que os americanos os torturarão, estuprarão e massacrarão. Para os civis okinawanos, é o apocalipse. São expulsos das cavernas por seus próprios soldados para dar espaço aos combatentes. São usados como escudos humanos. E, na tragédia final, são ordenados a se suicidar antes de se desonrarem com a captura. Os soldados japoneses distribuem granadas às famílias. Uma para a família, uma para o imperador. Nos penhascos de Mabuni, começam os suicídios em massa. Mães convencidas de que salvam seus filhos de um destino pior, os jogam no oceano antes de saltarem elas mesmas. Aldeias inteiras tiram a própria vida em cavernas com cianureto ou granadas. Enquanto isso, os americanos lançam seu assalto final. O general Buckner quer que a batalha termine. As divisões de fuzileiros e do exército avançam em uma ampla linha, varrendo a península, mas a resistência é brutal em cada colina. Os japoneses já não lutam em unidades coordenadas. Lutam em pequenos grupos, entrincheirados em cavernas e túmulos, decididos a levar consigo o máximo de americanos que puderem antes de morrer. O fogo dos lança-chamas se torna constante, queimando as cavernas uma por uma. As equipes de demolição selam milhares de soldados e civis no subsolo. Em meio a esse caos, o 10º Exército americano,
começa a usar alto-falantes. Soldados nipo-americanos, Nisei, arriscam suas vidas rastejando até a boca das cavernas, suplicando em japonês aos civis que saiam. Prometem-lhes comida, água e segurança. Para muitos okinawanos, aterrorizados pela propaganda, o som de seu próprio idioma prometendo segurança é um choque. Lentamente, a princípio a conta-gotas e depois aos milhares, os civis começam a se render. Emergem da terra como fantasmas, famintos, doentes e traumatizados, descobrindo que os demônios americanos os tratam com humanidade, lhes dão rações e cuidam de seus ferimentos. Mas para o exército japonês, a rendição não é uma opção. Em 18 de junho, com a vitória a apenas alguns dias de distância, o general Simon Bolivar Buckner Jr. avança para um posto de observação dos fuzileiros na frente para ver o assalto final. Enquanto observa, um projétil de artilharia japonês, disparado ao acaso de uma colina distante, atinge a rocha de coral à sua frente. Um fragmento afiado de coral o atinge no peito. O general cai, sangrando profusamente. Morre minutos depois. Simon Bolivar Buckner Jr., comandante do 10º Exército, torna-se o oficial americano de mais alta patente, caído por fogo inimigo em toda a Segunda Guerra Mundial. É um golpe devastador para o moral americano, tão perto do fim. O comando passa para o general Roy Geiger, dos Fuzileiros Navais, que dirige a ofensiva final. 4 dias depois, na madrugada de 22 de junho, a batalha chega à sua conclusão inevitável. Em uma caverna na colina 89, perto dos penhascos de Mabuni, o general Mitsuru Ushijima sabe que o fim chegou. Suas linhas foram destruídas. Suas tropas estão mortas ou dispersas. Vira-se para seu Estado-Maior e lhes agradece por seus serviços. Então, junto com seu impetuoso segundo no comando, o general Isamu Cho prepara-se para o fim. Ambos os homens se sentam sobre uma lona branca, olhando para o leste, em direção ao Japão. Vestem uniformes limpos. Enquanto um ajudante espera com uma espada, ambos os generais cometem seppuku, o suicídio ritual samurai. Cravam uma faca no abdômen antes que o ajudante os decapite. Seu código de honra os impedia de render suas espadas. Sua missão, infligir baixas, havia sido cumprida. Com a morte de ambos os generais, a Batalha de Okinawa, após 82 dias de combate incessante, chega oficialmente ao fim. A ilha está protegida. Em 22 de junho de 1945, após 82 dias de combate, o inferno em Okinawa finalmente se apaga. A ilha está protegida, o generalato japonês está morto e a resistência organizada entrou em colapso. Há orgulho e há alívio entre as tropas americanas. Conquistaram o último degrau antes do Japão. Mas este alívio é sufocado por um silêncio avassalador. É a paz de um cemitério. Somente agora, enquanto a fumaça se dissipa, pode-se começar a calcular o custo desta vitória. E o preço é insuportável. Para os Estados Unidos, foi a batalha mais sangrenta de toda a Guerra do Pacífico. Mais de 12.500 soldados e fuzileiros morreram. Outros 35.000 foram feridos, muitos deles mutilados para o resto da vida. O custo psicológico é incalculável. Dezenas de milhares sofrem de uma fadiga de combate tão severa que nunca se recuperarão completamente. No mar, a Marinha dos Estados Unidos pagou um preço terrível. 36 navios foram afundados, a maioria por kamikazes. 368 outros foram danificados. Cerca de 5.000 marinheiros morreram nos convéses de seus navios e outros 5.000 ficaram feridos, tornando-a a batalha mais custosa na história da Marinha. Para os japoneses,
O custo é a aniquilação quase total. Dos mais de 100 mil defensores, estima-se que 94 mil morreram em combate ou se suicidaram. Apenas cerca de 7 mil, a maioria feridos ou recrutas, foram capturados, um número surpreendentemente baixo que atesta a determinação de lutar até a morte. Mas a tragédia mais profunda, aquela que define o horror de Okinawa, é o custo para seu próprio povo. 150 mil civis okinawanos perderam a vida. 1/3 da população total da ilha aniquilada. Morreram presos no fogo cruzado, usados como escudos humanos, massacrados por soldados japoneses em pânico, ou por suicídios forçados. 90% de todos os edifícios e estruturas da ilha foram arrasados. Seu patrimônio cultural, seus castelos, seus lares, tudo transformado em pó e escombros. Okinawa, outrora um reino independente com uma cultura orgulhosa, foi varrida do mapa. Em Washington, os estrategistas e o novo presidente, Harry Truman, olham para os números de Okinawa e gelam. O 10º Exército, uma força de elite, levou quase 3 meses para subjugar 100 mil defensores entrincheirados em uma pequena ilha. Agora, olham para os mapas da invasão do Japão, a Operação Downfall, programada para novembro de 1945. Relatórios de inteligência sugerem que o Japão tem milhões de soldados e milhões a mais de civis treinados com lanças de bambu, todos esperando nas ilhas principais, imbuídos do mesmo fanatismo que viram em Okinawa. A aritmética do horror se torna clara. Se a tomada de Okinawa custou quase 50 mil baixas americanas, qual seria o preço de invadir Honshu? As projeções são apocalípticas. Estimam-se entre 500 mil e 1 milhão de baixas americanas e milhões de mortes japonesas. Okinawa demonstrou, sem sombra de dúvida, que o exército japonês lutará até o último homem, mulher e criança. Esta batalha sela o destino do Japão. O custo da invasão, demonstrado tão brutalmente na lama do Sugarloaf e nos penhascos de Mabuni, é um preço que Truman decide que os Estados Unidos não podem ou não devem pagar. A experiência de Okinawa é o argumento final. O fator decisivo que empurra o presidente a autorizar o uso de uma nova arma, um segredo terrível desenvolvido no deserto do Novo México. 45 dias depois que a luta termina em Okinawa, em 6 de agosto de 1945, o mundo muda para sempre sobre a cidade de Hiroshima. Okinawa foi a última grande batalha da Segunda Guerra Mundial, a pira funerária do Império Japonês. Após a guerra, os americanos permanecem na ilha que tanto lhes custou tomar, ajudam a reconstruir uma vida possível e montam bases militares maciças. Em 1972, Okinawa é formalmente devolvida à soberania japonesa, mas a presença militar americana permanece, uma fonte constante de tensão. Hoje, Okinawa é uma prefeitura próspera, mas sob a grama nova e o asfalto moderno, a ilha continua sendo uma cicatriz. Uma lembrança de que, às vezes, a vitória pode se parecer demais com a perda, e que o eco de 82 dias no inferno ainda ressoa sob os penhascos.